Boa noite. Hoje é mais uma vez uma oportunidade. Eu sempre procuro começar as mensagens dizendo isso, porque se você veio à casa de Deus, e se você optou por aqui chegar, e escolheu se deparar com a palavra de Deus, essa é realmente uma grande oportunidade. Não uma oportunidade para mim, que vou pregar, mas uma oportunidade para o Senhor, que vai nessa noite resgatar. Resgatar não apenas aqueles que estão, quem sabe, conscientes de sua perdição, mas resgatar até mesmo aqueles que estão inconscientes de sua total perdição. Que bom que você veio. Que bom mesmo que você veio. E eu quero que você já de cara abra a Bíblia para nós, de maneira muito breve, pedirmos a bênção de Deus sobre a leitura que faremos de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ele não seria o mais conhecido, mas é um dos mais conhecidos. O livro você já pode imaginar qual seja. Qual é o livro do texto mais conhecido da Bíblia? João. Então é no livro de João. O capítulo não é o 3, o capítulo é o 14. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. João, capítulo 14. João 14, 1 a 3, com a Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, o texto que vamos ler são palavras de profundo impacto. Foram de profundo impacto no momento em que foram ditas e continuam sendo de profundo impacto para os nossos dias. E nós te rogamos que o teu Espírito Santo nos ajude, nesta hora, a compreender a profundidade desta promessa. Em nome de Jesus. Amém. João 14, dos versos 1 a 3, creio que muitos podem, junto comigo, dizer, desse texto de maneira decorada: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, para que onde eu esteja, muito conhecido, cheio de significado, e dito num contexto extremamente assustador. Estas palavras foram ditas por Jesus no momento em que ele estava se preparando para a sua morte. Jesus estava no cenáculo, havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos, estava ali já realizando a cerimônia do lava-pés. Eles estavam ali juntos celebrando a Páscoa, e assim que eles terminaram de celebrar a Páscoa, Jesus convidou os seus discípulos para darem uma volta pelas ruas sinuosas de Jerusalém. E ao dar esta volta, Jesus os encaminhou para um lugar cheio de plantação de uvas. Ali estavam várias e várias uvas, representando, acima de tudo, aqueles que deveriam estar conectados com a videira, que é Cristo Jesus. Mas acontece que, antes de tudo isso, Jesus começou a falar acerca do que iria ocorrer no futuro bem próximo. Jesus começou a falar de sua morte através de parábolas. Jesus começou a falar da maneira como ele seria morto, através de uma série de histórias que ele sabia contar com uma maestria incrível. E foi nesse contexto
quando Jesus, então, em clima de despedida, conta alguns de seus acontecimentos futuros e traz um pouco de temor para a vida daqueles que eram os seus discípulos especiais, que nós ontem relembramos como sendo os apóstolos do Senhor. Esses discípulos ficaram preocupados com tudo aquilo que Jesus lhes disse. E alguns deles ficaram realmente atemorizados e com muito medo. E é por isso, então, que Jesus começa esse capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não fiquem com medo. Do que você tem medo hoje? Tem gente que tem medo de uma série de coisas. Há aqueles que têm medo de barata. Você tem medo de barata? Há aqueles que têm medo de cobra. Há outros que têm medo de uma série de insetos. E há também aqueles que, como minha esposa, têm medo de pintinho. É verdade, minha esposa tem muito medo de pintinhos. Barata, se aparecer uma barata, ela pisa e mata. Rato, se aparecer perto dela, não terá problema nenhum. Mas se um pintinho aparecer, ela vai morrer de medo. Outros, como eu, quando era criança, têm medo de palhaço. Eu tinha um medo de palhaço terrível, mas eu tinha muito medo de palhaço. Eu até mesmo estragava as festas de aniversário quando os palhaços apareciam nas festas. Eu estraguei 2 festas, pelo menos que eu me lembre. Numa delas, apareceu o palhaço, eu saí correndo, não vi quem estava na minha frente, nem o que estava na minha frente. Passei pela mesa onde estava o bolo, pisei na toalha da mesa e você já sabe o que aconteceu. Eu acabei com o bolo. Não houve parabéns naquela festa de aniversário. Inclusive, algumas mães já começavam a cochichar entre si, dizendo assim: olha, não convida a Lourdes, minha mãe, não convida ela, porque o filho dela vai estragar a nossa festa, a gente está pensando em trazer um palhaço na festa. Tinha muito, mas muito medo de palhaço. No entanto, o medo dos discípulos naquele exato momento era muito superior do que o medo de um palhaço, o medo de uma barata, ou até mesmo o medo de um pintinho. O medo dos discípulos naquele exato momento era acerca de algo que eles nem sabiam por que deviam temer. Mas Jesus então lhes disse: queridos amigos, meus preciosos irmãos, não fiquem com medo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, meu Pai, e crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria avisado vocês. Mas eu vou preparar um lugar para vocês, porque eu estou indo para esse lugar. E quando eu for para esse lugar, eu vou deixar tudo pronto, para que quando eu voltar, eu possa levá-los comigo para a minha casa, a fim de que vocês estejam sempre comigo. Jesus queria que os seus apóstolos, os seus discípulos especiais, compreendessem aquilo e entendessem aquilo, mas não era fácil, não era nada fácil para aqueles homens entenderem o que Jesus estava querendo lhes dizer. Acontece que, nesse exato momento, dúvidas começaram a aparecer de todos os lados. Em primeiro lugar, o que Jesus quer dizer com "na minha casa há muitas moradas"? Porque você sabe, os discípulos não entendiam. Eles não entendiam que Jesus estava se referindo a um reino superior. Eles não entendiam que Jesus estava falando de um reino eterno. Eles não entendiam que Jesus estava falando de um palácio, de uma casa ou de casas fabricadas não por mãos humanas, mas por mãos divinas. Eles não conseguiam compreender aquilo. Todos os que viviam na época de Jesus, em sua esmagadora maioria, acreditavam que quando Jesus se referia ao seu reino, ele estava falando do reino da terra. E eles imaginavam que Jesus seria o libertador
não do pecado, mas acima de tudo do jugo romano ou da escravidão, da superpotência militar da época, que acabava com as esperanças de qualquer um que vivesse naquele momento. Todos imaginavam que Jesus seria um rei da terra, não um rei eterno e celeste. É por isso que eles ficaram sem entender o que ele está querendo dizer com esse papo de que não devemos ficar com medo, porque ele vai preparar lugar para nós, ele vai voltar, se ele vai voltar, ele vai ter que ir para algum lugar para depois voltar. Que papo é esse? Eles não conseguiam entender. É engraçado, tem muita gente que vive a vida toda sem entender o que Jesus quer para a sua vida. Na cidade de San Antônio, nos Estados Unidos, existe um cemitério chamado Luke Hill. Esse cemitério tem algumas pessoas que ali estão com epitáfios um tanto interessantes. Nas lápides de muitos dos que estão lá, dos falecidos, pode-se compreender quase que toda a história da vida daqueles que lá estão. Lá está enterrada uma senhora que viveu nos dias de Napoleão Bonaparte. Lá também está a sepultura de um bebezinho que nasceu e morreu no mesmo dia. Lá também está a sepultura de um rapaz, um jovem rapaz, em que seu epitáfio diz assim: descansa docemente, jovem peregrino cansado. Mas o túmulo que mais se destaca no cemitério Luke Hill, lá em San Antônio, é o túmulo de uma senhora chamada Grace Llewellyn Smith. Em sua lápide está escrito o seguinte, algo interessante, porque não aparece data de nascimento nem data de falecimento. Apenas está ali o nome de seus 2 maridos e a seguinte inscrição: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Já pensou ter isso escrito em sua lápide? Primeiro que nenhum de nós aqui quer ter uma lápide, né? Imagino que nenhum de nós aqui quer ter uma. Mas ter estas palavras escritas em sua lápide é um tanto estranho. Descansa, dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Eu fico me perguntando, quantas Grace Llewellyn Smiths existem por aí? Quem sabe até tem algumas Graces por aqui. Pessoas que têm uma aliança em seu dedo anelar, mas que até hoje não conseguiram carregar amor em seu coração pelo cônjuge que representa a sua aliança. Filhos que têm os mais modernos brinquedos, mas que não conhecem a companhia tradicional de seus pais. Pais que têm as maiores informações à sua disposição, mas que não usam nenhuma delas em prol de sua própria casa. É gente que vive sem saber o que Deus planejou para a sua vida. É gente que vai desenvolvendo sua vida sem de fato compreender o que Deus quer para a sua existência. Você sabe para que você nasceu? Se alguém lhe fizesse essa pergunta, queima-roupa, para que você nasceu? Você saberia dar uma resposta? Qual é a sua utilidade aqui na Terra? Você é útil para quê? Qual é o seu propósito aqui nesta Terra? Você está vivendo para quê? Você já fez essa pergunta? Será que a nossa vida está simplesmente restrita
a nascer, crescer, comer, dormir, trabalhar, casar, ter filhos e morrer de novo? Será que é só isso que Deus tem preparado para nós? Se é só isso, imagino que Deus é um ser sem muita criatividade. É um ser que se cansa logo de suas criaturas e as abandona. E aquilo que nós conhecemos como morte nada mais é do que o abandono de Deus. Será que é assim? Você pode até balançar a cabeça que não. Mas pode ser que a sua vida esteja dizendo que sim. Porque alguns de nós simplesmente existimos, não vivemos. Muitos de nós apenas estamos dando um tempo aqui na terra, para logo irmos para a sepultura, sem nunca termos experimentado a vida de verdade. Alguns de nós estamos apenas nos divertindo com os brinquedos que o mundo fabricou e inventou. Mas até agora não descobrimos o que é viver de verdade. E acabamos nossa vida como Grace Smith. Tentamos agradar, mas nunca agradamos. Sabe, tem gente que tem a melhor cama box do mundo, o melhor travesseiro do mundo, com penas de avestruz, mas que não consegue dormir e não consegue descansar. Tem gente que tem fortuna no banco, mas não consegue satisfazer os seus desejos. Tem gente que tem um carro fantástico, mas não consegue atravessar as fases da vida de uma maneira mais eficaz. Pode até mesmo viajar de uma ponta do país a outra, mas não consegue nem mesmo andar em sua casa, em sua própria casa, com convicção e certeza acerca de para onde está indo. É gente que tem medo de uma série de coisas e que ainda não aprendeu a viver. E é triste isso. É triste porque Deus não nos fez para vivermos nessa terra sem propósito. Deus não nos colocou nesta terra para vivermos simplesmente de qualquer jeito. E sabe, tem alguns que acabam se satisfazendo com qualquer coisa que aparece por aí. E olha que não faltam opções para chamar a nossa atenção. Tem gente que é atraído por um grande artista musical. Eu fico abismado quando olho lá no Twitter e percebo e chego à conclusão, né, pelo fato, de que Lady Gaga é uma das personalidades mais seguidas do planeta Terra. Eu não consigo achar a mínima graça em Lady Gaga. Faz coisas absurdas. Chega ao ponto de se vestir com carne crua. E ainda tem gente que segue ela. E não é uma nem duas, são milhões. É gente que faz fila para comprar os ingressos para o seu show. Eu não consigo entender qual o propósito de seguir alguém que está completamente fora dos padrões humanos. Na verdade, eu posso até entender um pouquinho. Quem sabe aqueles que a seguem é gente que está tentando desesperadamente encontrar uma razão para a sua vida e se apega à primeira que chama a atenção de maneira espalhafatosa. Sabe, na época de Jesus, as coisas não eram muito diferentes, não. Mais ou menos no ano 30 de nossa era, houve um grupo de judeus que começou a se reunir e começou a dizer que eles se reuniam em nome de um rabino judeu chamado Jesus Cristo. E estes, pertencentes a este grupo, afirmavam que o seu líder, o seu rabino, era alguém que havia vivido na terra, morrido numa cruz e ressuscitado. E que ainda o seu nascimento foi realmente acontecido através
de uma mulher que nunca teve relações com homem algum. O líder desse grupo havia nascido de uma virgem, havia vivido nesta terra, realizado muitos milagres, havia morrido numa cruz e ainda havia ressuscitado, e eles afirmavam, ele está agora no céu. Pare e pense. Você acreditaria em pessoas pertencentes a este grupo que afirmassem tais coisas acerca de seu líder? Você acreditaria? Seja honesto. Se você não tivesse visto Jesus, se você não tivesse conhecido Jesus, e alguém então lhe dissesse, olha, nós seguimos um homem que nasceu de uma virgem. No começo já dá para desconfiar. Mas, esse homem morreu numa cruz. Deve ter sido um assassino tremendo. Porque ninguém morre numa cruz à toa. Ressuscitou. E está inventando coisa. E foi para o céu. Aí pronto, completou, né? Você acreditaria em alguém que seguisse um homem como Jesus? Com todas estas qualidades e características? O que mais me espanta é que nessa época aí, não havia só seguidores de Jesus. Haviam outros grupos que seguiam outros supostos deuses. Por exemplo, como eu lhe disse, o império que dominava o mundo naquele momento era o Império Romano. O Império Romano ia da Inglaterra até a Índia. Eles dominavam quase que todo o planeta. E esse Império Romano adorava um deus chamado Mitra. E todos afirmavam que Mitra havia nascido de uma virgem, havia morrido, e que Mitra havia ressuscitado, e numa estrela ele subiu para o céu. Havia outro grupo também, os seguidores de Ates. Os seguidores de Ates diziam que a cada primavera, o seu Deus aparecia no céu através de alguma estrela luminosa, para então relembrá-los de que ele é o intercessor entre os seres universais celestes e os seres humanos. Mas havia também uma outra crença. O Império Romano era dominado ou governado por homens que se chamavam de César, ou Césares. O primeiro César foi Júlio César. Júlio César proclamou a sua divindade. E um de seus slogans era o seguinte: não há outro nome debaixo do céu pelo qual qualquer ser humano possa ser feliz e salvo, senão pelo nome de César. Depois dele veio seu filho adotivo, César Augusto. E César Augusto tinha convicção, e pregava isso, que ele era um enviado dos deuses para, na terra, trazer paz universal. E no seu tempo, as pessoas, quando estavam atravessando a rua e passava alguém por elas, elas se cumprimentavam e diziam assim: César é Senhor. Portanto, aparecer dizendo que o líder de seu grupo, ou o Deus de seu grupo, era alguém nascido de uma virgem, que havia morrido e ressuscitado, estava no céu, não era novidade para ninguém, porque muitos diziam acerca disto. Quase todo mundo tinha um Deus com essas características, as mesmas características de Jesus. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque nesse exato momento, tem muita gente seguindo qualquer um que aparece por aí dizendo que é Deus. Inclusive no Brasil, nós temos um que se diz Deus. Conhece ele? Henrique Cristo. Dá até pena, né, do Henrique Cristo. Fala cada bobagem. Mas são muitos os seus seguidores. E a Nova Jerusalém, ou a capital do Henrique Cristo, está pertinho de vocês aqui. Está ali em Brasília.
Se você quiser conhecer a Nova Jerusalém, é só ir até Brasília. É a terra do Henrique Cristo. Tem muitos que se autoproclamam Deus. Mas tem um pior agora. Tem um que surgiu e que tem a sua sede lá em Miami. O nome dele é José Luiz de Jesus Miranda. Ele diz que é o Jesus Cristo homem. E se você digitar no Google Jesus Cristo homem, você vai ver que esse homem tem mais de 3 milhões de seguidores. Inclusive, no ano de 2010, ele veio ao Brasil, desceu no aeroporto de Guarulhos e havia uma multidão para recepcioná-lo. É engraçado que Jesus Cristo homem tem até as Jesusetes. São moças pobres que não têm dinheiro para comprar roupa, que aparecem assim, sabe, sem muita roupa, na frente de seus shows e sermões. Mais de 3 milhões de pessoas seguem esse que se diz Jesus Cristo homem. Ele se autoproclama a terceira encarnação de Jesus. Por todos os lados nós vamos encontrar aqueles que se dizem deuses. Tem aqueles que se autodenominam profetas, apóstolos, e os nomes vão longe. E aí então eu lhe pergunto, que prova você tem que o Jesus da Bíblia é real e verdadeiro? Que prova você tem que esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 14, é uma promessa verdadeira? Que prova você tem que a promessa de Jesus realmente vai se cumprir? Veja, nós já estamos no ano de 2012 e Jesus não voltou ainda. Que convicção você tem, ou que certeza você tem de que Ele vai voltar mesmo? Que certeza você tem que esta promessa em algum momento vai se cumprir? Sendo sincero, você acha mesmo que essa promessa vai se cumprir? Use toda a sua sinceridade agora. Você acha que esta promessa vai se cumprir? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você acha que esta promessa vai se cumprir em nossa geração? Se ela realmente é verdadeira, será que Jesus vai voltar nos nossos dias? Alguém poderia nos dizer, mais ou menos, quando Jesus vai voltar? Será que poderíamos estabelecer uma data para dizer, Jesus vai voltar no dia tal? Como todo mundo anda dizendo por aí que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano. De acordo com o calendário maia e tudo mais. Que prova você tem que Jesus vai voltar? Que prova você tem que Jesus é real? Que prova você tem que Jesus, de fato, foi Deus que se fez homem? É isso que muita gente se pergunta. E é isso que muitos do chamado mundo pós-moderno questionam. Sabe por que tanta gente segue Lady Gaga? Por que tanta gente gosta de personalidades tão esquisitas? Porque todo mundo está sedento para seguir alguém. Todo mundo está querendo seguir alguém. Todo mundo está desejoso de ter alguém para imitar. Você já viu quanto menino está usando o cabelo do Neymar? Você teria coragem de deixar seu filho usar o cabelo do Neymar? Na Copa de 94, o grande personagem do mundo cabeleireiro, vamos dizer assim, foi Dunga, né?
E eu queria ter o cabelo do Dunga. E olha que não é difícil para mim ter o cabelo do Dunga. Eu olhava para o Dunga, gaúcho também, como eu, nasceu na cidade onde eu morei. E eu pensava assim, vou ter o cabelo dele, porque ele parece que ele transmite segurança, garra, raça. Sabe, tem muita gente tentando seguir tanta personalidade que aparece por aí, porque o mundo está sedento de seguir alguém. Mas o grande problema é que tem muita gente seguindo quem não deve seguir. E tem muita gente se fazendo a pergunta errada. Sabe, a pergunta certa não é que provas você tem de que Jesus é real. A pergunta certa não é que provas você tem de que Jesus vai voltar. Sabe qual é a pergunta certa? A pergunta certa é: por que você ainda não decidiu seguir totalmente Jesus? Porque é óbvio que Ele é real. Quantas e quantas vezes eu orei a Deus e pedi ajuda para os meus problemas e os meus problemas se resolveram? Você já teve essa experiência? É por isso que eu não consigo crer naqueles que se dizem ateus. O mais famoso dos ateus nesse momento chama-se Richard Dawkins. Richard Dawkins escreveu até mesmo um livro que vendeu em todo o mundo. O título do livro, Deus, um Delírio. Agora, pensa bem, por que alguém que não acredita em Deus escreve um livro para provar que Deus não existe? Ora, eu não acredito em Branca de Neve. E eu não vou escrever um livro para provar que Branca de Neve não existe. Eu não acredito em Papai Noel. E eu não vou escrever agora um livro para provar que Papai Noel não existe. Se eu não acredito, ponto. Por que um homem, doutor de uma grande universidade do nosso planeta, se dá o luxo de escrever acerca de algo que ele não crê? É por isso que não consigo crer nos ateus. Porque todos estão sedentos de seguir alguma coisa. Todo mundo quer imitar alguma coisa. Todos nós aqui nessa noite, sem exceção, somos fruto da contemplação de alguma coisa. Todos nós contemplamos algo. E isso se reflete no nosso comportamento, nas nossas atitudes e inclusive nas nossas decisões. Mas sabe qual é o grande problema? O problema é que muitos de nós não estamos imitando aquilo que deveria ser imitado. E muitos de nós não estamos seguindo quem deveria ser seguido. É claro que Jesus é real. É óbvio que Ele vai voltar. E por que eu posso crer nisso? Porque ninguém duvida que um homem chamado Jesus morreu numa cruz. Ninguém duvida disso. É a história que comprova. Sabe, meus amigos, quanto mais eu vivo na terra, mais eu fico impressionado com o ser humano. Ele é capaz de inventar mil e uma desculpas. Ele é capaz de inventar mil e uma justificativas para se autoconvencer de não fazer o que deveria fazer. Não se turbe o vosso coração. Por favor, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A palavra para moradas, na escrita original grega, é a palavra moné. E sabe, nem sempre a língua portuguesa consegue encontrar as palavras mais apropriadas para expressar o significado original do texto. Moné não significa casa, moné não significa edifício,
Monê, em grego, significa quarto. E eu fiquei até fascinado quando descobri isso. Porque provavelmente, nós, quando formos para o céu, segundo a promessa do Senhor Deus, não vamos morar em casas, mas vamos morar nos quartos da casa de Deus. Calma. Eu sei que eu posso estar decepcionando alguns que pensavam que iam ter as suas casas maravilhosas. Vai ter, só que na nova terra, depois dos 1000 anos. Isso é assunto para um outro sermão. Mas no céu, provavelmente nós vamos morar nos quartos da casa de Deus. Nas moradas da casa do Pai. Só que sabe de uma coisa? Seu quarto vai ser fantástico. Vai ser um quarto melhor do que qualquer casa nessa terra. No meu quarto, eu sempre sonhei em ter TV. A TV no meu quarto seria o máximo. Meus pais nunca permitiram que eu tivesse TV no meu quarto. Eu queria muito ter TV no quarto, porque toda segunda-feira meus pais assistiam Hebe. E era uma tragédia ter que assistir Hebe também. Nada contra quem assiste. Mas eu queria ter uma outra TV em casa para assistir outra coisa. Mas nunca permitiram que eu tivesse TV no quarto. E foram sábios em fazer isso. Mas sabe, no meu quarto, lá no céu, na casa do meu pai, é bem provável que não tenha uma TV. Mas vai ter coisa fantástica lá. Porque nós vamos morar na casa do próprio Deus. Você já parou para pensar? Que nós vamos morar na casa do Criador, não da terra simplesmente, mas na casa do Criador do universo. Universo. Qual é o tamanho do universo? Alguém já conseguiu medir o universo? Mas eu preciso lhe dizer uma coisa nessa noite. Só vai para a casa do Pai quem acredita que Ele vai voltar. E só acredita que Ele vai voltar quem vive uma vida de intimidade com Ele. Sabe por que muita gente segue Lady Gaga? José Luiz de Jesus Miranda? Henri Christ? São pessoas que ainda não descobriram o Jesus que traz paz. São pessoas que seguem esses que se autoproclamam deuses, mas que desesperadamente tentam encontrar paz e não acham. É gente que sofre todos os dias, imitando a pessoa errada, imitando as atitudes erradas e se dando mal o tempo todo. Como eu posso me dar bem quando sigo uma pessoa que se veste com carne crua por sobre o corpo? Como eu posso me dar bem seguindo alguém que vive uma vida totalmente depravada, sem responsabilidades e limites? Como posso me dar bem seguindo alguém que fala de Deus, trazendo antes de seus sermões mulheres seminuas? Como que eu posso me dar bem seguindo alguém que tira a sua própria vida? É triste, mas tem muita gente tentando imitar pessoas erradas. Muita gente tentando seguir quem não deveria ser seguido.
Muita gente que não acredita que Jesus existe, simplesmente porque não quer fazer o que Jesus diz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Sabe, eu me orgulho de seguir alguém que deu a sua vida pela minha vida. Eu me orgulho de seguir alguém que decidiu sofrer insultos, cuspes na cara, chicotadas nas costas, para pagar os meus pecados. Eu me orgulho de seguir alguém que realmente conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Eu me orgulho em seguir um Deus que conhece realmente cada fio de cabelo que está na minha cabeça. Um Deus que não apenas olha lá do alto, mas que vem a essa terra em forma de homem, decide passar sede, fome, calor e frio, simplesmente para conseguir traduzir o amor de Deus em uma linguagem que eu consiga compreender. Eu me orgulho do meu Senhor, Jesus Cristo, Emanuel, o Messias, o que é, o que era e o que há de ser por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o Verbo que se fez carne, aquele que é sumo sacerdote no santuário celestial, o príncipe que venceu todas as batalhas e que no seu retorno vai esmagar a cabeça do príncipe das trevas. Eu creio num Deus que sara as minhas feridas, que cura não apenas doenças físicas, mas transforma viciados em drogas em amorosos cristãos, em maridos que batem em suas esposas, em homens fiéis que servem até mesmo de referência para outros. Eu acredito num Deus que transforma perseguidor de cristãos em missionário enviado a todas as terras. Eu acredito num Deus que transforma Saulo de Tarso em Paulo, o homem responsável por escrever quase que a metade do Novo Testamento. Eu acredito no Deus que trouxe você numa igreja, numa quarta-feira à noite, não para se deparar com um homem pregando, mas para se deparar com o Jesus todo Salvador. É nesse Senhor que eu creio. E por isso posso afirmar que Ele realmente vai voltar. E que logo, muito em breve, nós o contemplaremos com os nossos próprios olhos. Todo olho verá Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Todo olho contemplará a redenção do ser humano. Todo olho poderá se deparar com o Senhor, Criador do universo. E meus amigos, aqueles que creem que Ele existe, aqueles que confiam no seu poder, terão as suas lágrimas enxugadas pelas próprias mãos do Senhor e Salvador. E de acordo com Apocalipse, nos seus últimos capítulos, todo aquele que crê no Senhor Jesus e o receber no seu retorno, nunca mais se deparará com o pranto, a dor e a morte, porque todas estas coisas ficarão no esquecimento. Eu creio sim no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é maior do que qualquer um.
Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele vai voltar. E nessa noite, quero simplesmente concluir com aquele que viveu bem pertinho do Senhor. O discípulo amado, conhecido como João. Capítulo 22 de Apocalipse. Verso 14. Verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejam todos vocês. Amém. Eu gostaria que hoje nós cantássemos em pé. É o momento de louvar o Senhor, o Redentor da nossa história. Aquele que sofreu em nosso lugar. Aquele que vive para todos sempre. Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que trará novo ser à nossa história e andará conosco por toda a eternidade. Sou feliz em teu amor.
em ti um novo ser. Você crê que Ele vem? Tem convicção de que Ele vai voltar? Pode acreditar. Ele vai voltar. O Senhor Deus Todo-Poderoso virá para limpar toda a maldade desta terra, trazer paz total e completa para sempre, sempre e sempre. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra nos confirma que o Senhor Jesus é real e que Ele vai voltar a esta terra. Obrigado porque nós podemos confiar num Deus não criado por seres humanos, não inventado por seres humanos, mas que é o próprio Redentor dos seres humanos. Obrigado porque podemos crer naquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo que se fez carne, o Rei Todo-Poderoso, aquele que voltará para nos levar para o seu palácio, para a sua casa, para o seu reino. Eu não sei, Senhor, se tem alguém aqui nessa noite com muita luta no seu coração, com muita angústia em sua mente. O Senhor conhece aqueles que são os maiores sofredores, aqueles que se encontram aqui nessa noite sofrendo por diversas situações. Mostra para eles, Pai, mostra para eles o Teu poder, mostra para eles a Tua poderosa salvação, mostra para eles que o Senhor é real, confirma na vida deles a certeza de que o Senhor vai voltar para trazer paz ao coração e para exterminar de uma vez por todas o pecado. Santo Deus, Satanás tem procurado nos desvirtuar ao longo desta semana de várias coisas, coisas que são essenciais para a nossa conexão contigo. Mas por favor, Senhor, não permita que Satanás vença em nossas vidas, mas que o Senhor, somente o Senhor, seja o vitorioso Deus em nossa história. Amanhã, Senhor, nós vamos nos deparar com um texto que vai nos levar a refletir muito sobre a nossa própria vida. Não permita, Pai, que ninguém aqui venha ficar em sua casa, mas que o Senhor traga cada um de nós para nos depararmos com uma decisão difícil, mas que vai ser importante, e que o Teu nome continue sendo exaltado na nossa vida ao longo desta semana e por toda a nossa história, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe para casa e até amanhã às 8 horas.